Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são boas, são agregadoras de valor. Mas sempre, para que seja melhor, a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui do meu lado meu afilhado, o Wallace. Cientista social. Eu te chamo de sociólogo, cientista. Tudo bem, eu já acostumei. Ainda bem que já acostumou. E não adianta a gente trouxe, não, o que é pior, a gente trouxe o reitor do IFRO aqui no programa e nem para puxar o saco do Alas, que enche isso aqui de gente do IFRO dia e noite, a gente passou batido, tadinho. Sem problema. Convide o reitor novamente, ele está aí com muitos projetos que esperamos, viu, Camila, conseguir colocar em pauta. Vê se trazer ele na semana que vem. Tá? Que semana que vem tem um horário dilatado de entrevista, então fica tranquilo. Saúde aí, o Wallace. Já conhece o Wallace, né? Já conheço o Wallace, tive esse prazer. Hoje cada um vai ter direito de escolher um assunto para o Wallace falar, eu já até sei o meu. Wallace, muito bem-vindo. Aliás, novamente, seja bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer ter você aqui, um homem de vários... É um leque de conhecimentos, não só sobre o IFRO, mas de comunicação e outros assuntos importantes, né, que a gente pode debater aqui no estúdio. E eu tenho certas curiosidades e eu quero falar um pouco sobre o IFRO. Meu tema é sobre o IFRO. Tudo bem. É? Tá, o tema dela é sobre o IFRO, tá ótimo. Thaís. Tudo bem? Como Tudo você bom. está? Um prazer tê-lo mais uma vez aqui, né? Nosso doutorando. Termina ou não termina? No máximo até o início do ano que vem, graças a Deus, a pandemia atrapalhou, mas a gente termina assim. Que eu quero comemorar, quero festa. Ué? Chegar nesse nível é algo de muita comemoração, muito estudo, muita dedicação. Estou aqui ainda engatinhando no meu anteprojeto para o mestrado. Estou sofrendo um pouco aqui para conseguir chegar lá também, né? Mas faz parte, eu me sinto muito feliz, muito honrada de saber que você, mesmo com essa pandemia, estudando fora daqui, né? Parte do seu estudo é em São Paulo e eu sei que é difícil, é complicado esse vai e volta, mas é muito bacana. Eu acho que a gente sempre tem que comemorar com essas coisas boas da nossa vida. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não me esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Qual assunto que vai trazer para ele? Para quem? Ele é um menino do IFRO, é o garoto propaganda. De IFRO, cara. Tudo bem, né? Eu queria falar de macumba contigo. Adoro. Religião, vamos falar também. Macumba e futebol, que tem corintiano, né? Graças a Deus, terceira geração. Vai falar sobre o IFRO. O IFRO tem vários professores que trabalham com pesquisa sobre religião afro. Inclusive, teve um Com agora certeza. que foi apresentado há pouco tempo que eu estou sabendo. Entendeu? Para extensão de projeto. Eu vou chamar a vinheta e a gente conversa. Ótimo. Tá, por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, deixa eu arrumar meu cabelo para ficar bonito no vídeo. Eu pergunto primeiro, elas querem falar de IFRO, eu não estou nem aí para elas. O Wallace, essa semana, vamos falar de ciência política. A gente está no meio de uma eleição aí.
Mas não vamos falar da eleição de Porto Velho, que não é esse o tema. Mas a gente tem que ficar atento a alguns movimentos internacionais que sempre se reflete por menor ou maior incidência nas questões regionais. Quando o Trump começou a caminhada da extrema-direita oligofrênica lá nos Estados Unidos, né, chegou no Brasil. E quando chegou no Brasil, chegou em tudo que é lugar fazendo arminha para todo lado, né? Agora, o que está em voga às vésperas... a gente teve uma eleição na Bolívia em que a esquerda ganhou no primeiro turno. 71%. Né? Há uma segunda leva poderosa de pandemia na Europa, que eu acho que é só uma questão de tempo para chegar no Brasil. A eleição americana, que vai ser determinante para a próxima eleição brasileira. Quem vai, quem fica. Porque o cara daqui conseguiu fazer raiva para os caras de lá, né? Se não vencer o Trump, eu não sei como é que vai ser. Né? Então, são movimentos que estão acontecendo internacionalmente. Só que como nós estamos muito perto de eleições regionais e essas eleições americanas, ninguém esperava que a esquerda ia ganhar com essa sobra toda aqui do ladinho. Ela já tinha ganhado na Argentina. Eu queria uma leitura de contexto de mundo aplicado ao que o que esperar. Aí depois as meninas falam do IFE. Não é fácil fazer uma análise desse contexto, até porque esse contexto, ele na verdade já vem se organizando há muito mais tempo do que nós imaginamos. Tá? Nenhum movimento histórico ou no mundo acontece de um dia para o outro. Quando você pega aí em 1989 a queda do Muro de Berlim, o que existe na verdade é o final, de fato, daquilo que se conhecia como Guerra Fria, potencializado em Estados Unidos e União Soviética. Mas não é o que nós vemos hoje. No final da Segunda Guerra Mundial, o movimento fascista que se iniciou na década de 20, principalmente na Itália e na Alemanha, ele acabou se proliferando pelo mundo inteiro. E ele ficou adormecido, ele ficou escondido, porque quem venceu, entre aspas, foi a democracia, o mundo democrático, né? E eu falo entre aspas, porque você não pode falar que foi o mundo democrático que venceu, se o Brasil, que lutou na Segunda Guerra Mundial, lutava pela democracia no mundo e vivia uma ditadura, que era a ditadura de Vargas. Aliás, uma ditadura com viés fascista também. Por muito pouco nós não ficamos do lado da Alemanha e do lado da Itália. Porque afundaram 2 navios. Aliás, por muito pouco nós não ficamos e a Argentina não ficou também. Basta ver que a maior parte dos nazistas que fugiram da Alemanha, eles vieram primeiro para a Argentina e depois para o Brasil. Mengele foi pego aqui? Foi pego aqui no litoral, quer dizer, N fatores. Se você pegar na União Soviética, quando a União Soviética ganha a parte do leste da Europa no pós-guerra, você vai ver que países da Cortina de Ferro, esse viés fascista acabou ficando com alguns representantes desses países. Então, ele ficou adormecido. E na Alemanha, eu até já comentei aqui uma vez, quem quiser pode assistir,
um filme chamado A Onda, e eu sugiro que assistam o filme de 2013, que é uma releitura, é um filme feito na Alemanha sobre uma proposta de se pensar em sala de aula o que foi o movimento nazista, né? E é muito interessante quando você assiste esse filme, porque nós brasileiros falarmos, ou qualquer país do mundo falar sobre o nazismo é uma coisa. Agora, os alemães, quando refletem sobre o nazismo, eles estão refletindo sobre o pior momento da história deles. E hoje, nós no Brasil, nós escondemos o pior momento da nossa história, que foi a ditadura de 1964 até 1984, né? Os anos de chumbo do Brasil, eles foram realmente, de fato, uma ditadura. Eles não foram essa desinformação, esse movimento enganoso que querem colocar. E, para complementar essa observação em relação à ditadura, como é que um país que lutou e se diz democrático, na luta pela democracia e levanta a bandeira da democracia, como os Estados Unidos, ele financiou e incentivou todas as ditaduras na América Latina. Chile, Argentina, Brasil, né? E nós somos o único país na América Latina que não reconhece a ditadura. Porque se você vê o processo na ditadura na Argentina, é outra coisa, né? Os militares foram para a cadeia. No Brasil, para nós termos o direito à democracia, nós tivemos aquela anistia ampla, geral e restrita. Ela foi ampla, geral e restrita, não de fato, né? E hoje nós estamos vendo um movimento que, tanto que, se você pegar os últimos dados, o Brasil hoje é considerado um dos piores lugares do mundo em relação a direitos humanos, em relação a direitos das mulheres, em relação à liberdade de expressão. Nós caímos para os últimos lugares do ranking que o controle da Anistia Internacional faz. Isso de 2018 para cá. A própria sociedade civil, ela deixou de ter voz, e cada dia mais ela está sendo calada na atual gestão, que se diz defensora da Constituição e da democracia. Se eu não tenho direito à liberdade de expressão, eu não tenho direito à democracia e não tenho direito à cidadania. A própria educação hoje, vocês estavam falando em relação ao Instituto Federal, mas não só ao Instituto Federal, em relação à educação estadual, em relação à educação municipal, em relação ao servidor público, tanto da saúde quanto da área de educação, que nós viramos agora os grandes demônios da corrupção e da falta de gestão pública, que é um absurdo, né? Querer dizer que nós ganhamos, somos parasitas ou zebras gordas, eu gostaria que pudesse parar para pensar. Nós somos um país continental, nós necessitamos de servidores públicos, nós necessitamos de carreira. E eu fiz 2 concursos na minha vida, passei em primeiro lugar em um, em terceiro, aliás, os 2 que eu passei, né? Porque na verdade eu fiz 5 ou 6. Então eu me preparei a minha vida inteira para prestar um serviço para a sociedade. Os médicos e enfermeiros que estão lutando contra o Covid, que não estão vendo as suas famílias, eles também optaram por ser servidores públicos. Nós, professores, nós do Instituto não, até porque o Instituto tem uma organização diferenciada, mas os professores do Estado e do município foram jogados para conhecerem e atuarem no mundo digital, sem ter nem condição de ter sala de aula. Então, isso tudo, Benito, é um reflexo do quê? Dos ciclos que a gente acompanha. Se você parar e voltar um século atrás, nessa mesma época, nós vivíamos no mundo aquilo que se chamava de paz armada. Aliás, nessa época não, um pouquinho antes,
né? Nós vivíamos um mundo do que se chamava paz armada, onde os países da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, se juntavam e se armavam para um conflito mundial, que culminou da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e que resultou depois na Segunda Guerra Mundial. Então, são ciclos que voltam, e voltam porque eles ficaram adormecidos. O que nós estamos vendo hoje nada mais é a herança do que o mundo não fez o quê? O mundo não conseguiu dar conta de refletir pós-Segunda Guerra Mundial do que realmente aconteceu e do que foi a vitória contra o nazifascismo. E acabou não tendo uma proposta de mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Tá bom. Eu trouxe esse apanhado geral. É que você pediu uma coisa tão grande, né? Não, esse apanhado geral, para tu me falar em termos básicos se vamos ter surpresas nos próximos 30 dias a nível de Brasil e de mundo, né? Mas, pelo que eu notei, tu está me dizendo, em outras palavras, que a mudança já começou. Olha, a grande surpresa é que não dá para... Aliás, mãe de Ná não existe, né? Não tem como fazer oráculo, principalmente no mundo digital, em que até a noção de tempo se modificou e tudo acontece tão rápido. Eu só tenho certeza de uma coisa. O Trump, que não representa de fato o Partido Republicano, que, aliás, o Partido Republicano está engolindo o Trump, e eu não sei até que ponto eles vão aguentar engolir o Trump, porque o Trump ele vai contra a essência norte-americana, ele não é um liberal, ele é um fascista, tá? E o pouco que ele colheu de resultados bons foram por causa dos 2 mandatos do Barack Obama. Não dá para negar isso, economicamente falando, até no primeiro ano dele, principalmente. E o Trump, ele está, na minha opinião, tá? Eu vou fazer uma opinião bem pessoal aqui, a caminho de provavelmente ser, e se continuar destilando o ódio dele, diferente do Abraham Lincoln, que unificou o país na Guerra de Secessão, buscou unificar o país numa guerra civil, o Trump está a ponto de levar os Estados Unidos a uma guerra civil. E esse é o modelo que nós estamos seguindo no Brasil. Mas eu acho que a validade dele já deu no que tinha que dar. Por exemplo, vou ter uma base, eu dei uma olhada nos colunistas internacionais aqui, os radicais, tanto de direita como de esquerda, estão perdendo tudo que é capital do Brasil. Aqui, por exemplo, você tem praticamente 2 de centro, progressistas, na frente nas pesquisas. E aí depois vem o resto. Benito, uma coisa que eu considero importante ser feita uma ressalva em primeiro lugar, tudo que diz respeito ao social não pode ser considerado nem comunista e nem de esquerda. As pessoas fazem uma confusão muito grande. Quando eu penso no bem da sociedade, não quer dizer que eu seja comunista ou não quer dizer que eu seja de esquerda. Ou quando eu penso no Estado como mediador, também não quer dizer que eu seja comunista ou seja de esquerda. Quer dizer que existe uma sociedade onde existe uma proposta de contrato social, em que o coletivo ele também é importante perante o individual, e não em detrimento do individual, que é uma diferença muito grande. Agora, quando você quer fazer que o individual esteja em detrimento do coletivo, todos vão perder, porque somente as elites vão ter condição de manter o que elas têm. E a pobreza que o mundo caminha hoje, ela é muito próximo
a inserir o mundo perto daquilo que foi a Revolução Francesa. Se o povo não tem pão, que coma brioches. Só que não vai ter nem brioche, nem pão para comer daqui a pouco. Como também não vai ter emprego para todo mundo, porque nós não demos conta de entender como é que a tecnologia vive na nossa vida. Mas, especificamente em relação ao que você falou, tem uma coisa muito interessante. O Facebook e o Twitter, que estão ultimamente muito do lado desse movimento de direita no mundo, eles deram um golpe muito interessante no Trump e no associado do Trump, que é o dono da Fox, que eu esqueci o nome, que é o dono do New York Post, que cada vez mais vai jogar sujo. Daqui para frente, até as eleições, a sujeira do Trump para frente dos democratas vai ser grande. E em relação ao Biden e ao filho dele, estão tentando novamente num jornal que é um jornal antigo, tem 200 anos, o jornal Post, o jornal New York Post, um dos mais antigos do mundo, mas ele seria mais ou menos que nem o Diário Popular do Brasil. É um folhetim, né? E que está tentando fazer a ligação de um filho problemático que o Biden nunca escondeu, a relação do filho dele com as drogas, ou a relação que o filho dele tem, o problema que é o filho dele, sempre foi um pai que assumiu isso, né? E que ocasionou, e aí é uma questão pessoal, e que ocasionou o pedido de impeachment que começou a tramitar nos Estados Unidos. E agora estão tentando ligar, disseram que encontraram, aliás, eu gostaria de saber, quem em sã consciência deixa o notebook para consertar e nunca mais vai buscar? Principalmente um político, né? Um político não, porque o filho do Biden é um lobista. Um lobista com tantas provas, ele esqueceu um notebook para consertar e nunca mais foi buscar, com provas incriminatórias. E hoje, os pseudos homens de bem da direita, que de homens de bem usam a bunda como carteira, né? Ou então são as pastoras que matam os maridos, entre outras coisas, que se dizem cristão, mas na verdade não conhecem a proposta de Cristo e fazem mais o julgamento do apedrejamento da mulher adúltera, ou baseada no Velho Testamento, né? Aliás, a mulher é sempre culpada de tudo, ela é culpada se alguém estupra ela é culpada, porque estava com a mini saia, porque sorriu, né? Ela passa de vítima a grande criminosa. E aí o que nós percebemos é o seguinte, esse movimento que o Twitter e o Facebook fez foi muito interessante. Ele não deixou que as pessoas replicassem no Facebook essa notícia, e no Twitter colocou assim: verifique a veracidade dessa notícia. Então, as redes sociais, que são o local que esses grupos se encontraram como grande espaço, porque na mídia verdadeira, nos jornais verdadeiros, como o Washington Post da vida, ou o The New York Times, não dão espaço para eles, porque eles não têm espaço, eles jamais encontrariam. Mas qualquer um hoje pode fazer um canal de YouTube e colocar, e dependendo do que ele colocar, ele pode ter milhões de acessos ou centenas de acessos. Tá bom, eu vou chamar o intervalo comercial, mas antes eu vou deixar a pergunta de vocês pendurada para o bloco de encerramento. Qual é a pergunta que quer fazer, Camila? Bom, Wallace, a minha questão era em relação à resistência dos institutos federais do Brasil em relação à atual situação política do nosso momento, né? Resistência? Os institutos, eles estão passando por dificuldades em questão de recursos financeiros, eles conseguem se manter diante dessa política toda do nosso país? É isso que eu queria entender, né? Basicamente isso. Thaís, e tu, para ele poder responder tudo no atacado. Só com todo esse cenário que você nos colocou, o que podemos esperar? Vamos para qual lado? O que a gente pode
adiantar para 2021? Tá, eu vou chamar um intervalo rápido de 1 minuto só, viu, Eudes? E na volta você responde elas, tá bom? Jogo rápido é no lá. Outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Wallace, responda as meninas no atacado. Certo. Vamos lá, Camila. Bom, a educação, de uma maneira geral, ela tem sofrido vários cortes. O Instituto não é diferente. O que eu posso dizer para você é que cada dia mais o que nós estamos fazendo é aprimorar a nossa gestão, que já é uma gestão de extrema qualidade. Hoje o Instituto Federal de Rondônia é considerado um dos 5 melhores institutos do Brasil. Ele é provavelmente o melhor da região norte. A nossa produção acadêmica, a nossa produção tecnológica, a nossa produção de projeto. Hoje, para você ter uma ideia, nós somos, em nível de Brasil, tá? Entre público e privado, a instituição que mais apresenta projetos de patente e que mais apresenta resultados de projetos de patentes no Brasil. Nós estamos em primeiro lugar. Nós temos o selo de instituição amiga do empreendedorismo, porque o Instituto é voltado para a aplicação prática. Diferente das universidades, que tem uma abrangência muito maior, nós formamos basicamente cursos técnicos. Nós trabalhamos com cursos técnicos e tecnológicos, né? Então, nós formamos a mão de obra para o mercado. E nós estamos, sim, com um problema muito sério em relação ao orçamento, porque desde 2015 para cá, os nossos cortes são feitos sistematicamente. E de 2018 para cá, eles têm aumentado muito mais. Agora, a gente precisa fazer uma ressalva muito importante. A bancada federal de Rondônia, os nossos deputados e senadores, eles têm atuado de uma maneira muito importante para a manutenção de boa parte da nossa verba. E nós, enquanto instituição, nós também temos buscado parceiros externos na iniciativa privada, que isso é muito importante. E aí, nesse viés todo, respondendo a Thaís, a nossa perspectiva e aqui a nossa ideia, o caminho que nós vamos trilhar enquanto instituto é buscar a conscientização da sociedade e a conscientização da nossa bancada, para que a nossa bancada apoie cada vez mais a educação, porque o que o Instituto Federal, aliás, o que os institutos federais do Brasil, que nós temos uma história de 110 anos de educação, entrega para a sociedade brasileira,
é muito grande e não pode ser deixado para trás. Beleza. Dando tchau, Camila. Ótimas palavras, Wallace. Muito obrigada pela sua presença aqui. Thaís. Wallace, muito obrigada pela sua presença e a vocês de casa, até o próximo programa. Sabe que eu gosto de você, né? Que bom, né? Alguém gosta. Além da minha esposa e da minha mãe. Ah, não é só eu não, tem mais gente, aquele dos cachorros, tudo adora tu também. Tá? Fique com Deus, tá, meu querido? E Amém. não se estresse muito com o Corinthians, não. Ele vai sobreviver. Sempre, sempre. A Ele vai terceira sobreviver. geração, lá em casa, a quarta com filho, não tem problema. Então tá bom. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. Eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.